Fala pessoal, bem-vindos ao canal Cortes da Bru. Lembrando que o link do episódio completo está na descrição do vídeo. A Jovem Pan foi um período da minha vida em que eu achei que eu podia falar pra fora da bolha, porque eu já fazia mulheres, então tinha um carinho muito grande por parte da audiência, me adotando como neto, como filho, assim, tanto que eu cheguei a sair de lá e voltei, porque a audiência pediu. E o Estação Plural tava acabando, então eu pensei, tipo, vou continuar falando sobre coisas que me interessam numa rádio pro Brasil inteiro, enfim. Falar pra fora da bolha. Nem tinha levado em consideração que a rádio era super de direita, porque eu pensei, tipo, eu sou eu. Sou responsável pelo que eu falo, imagina. E aí, no meu primeiro dia, eu já encontrei alguém que tava dizendo que racismo era mimimi. Aí eu, assim, tava ali pra falar de celebridade e já fiz, oi. Então, vamos falar. Mas dentro do estúdio já? No ar, amor, ao vivo. Puta, ao vivo. foda. E Pensei aí, que era corredor. a rádio já publicou meu primeiro vídeo assim, e ele já chegou militando. Pronto, acabou. A audiência já viu que eu tava cheio dos mimimi. Mas é que naquela época não era tão... Eu entrei uma semana depois da eleição do Bolsonaro, amor. Vixe. Então você pode imaginar que tava assim, todo mundo à flor da pele naquela época. E a Jovem Pan foi importante pra minha vida, pra eu poder exercer maior controle emocional. Isso que a gente tava fazendo com discrição pra não atrapalhar o raciocínio. Ela tava mexendo no grelo dela e guardando. Desculpa. Eu tentei fazer da melhor maneira possível, assim, mas eu acho que eu sofri muita sabotagem em dado momento, sei lá. Eu não tava lá pra falar de política, eu tava lá pra falar de entretenimento. Olha, uma salva de palmas para o nosso queridíssimo que está aqui. Ele quer passar disfarçado, até parece. Ah, tá. Eu tava lá pra falar de entretenimento, mas acabava tendo que falar de política porque eu via muitas barbaridades. E eu acho que eu servi de escada pra determinadas pessoas, porque eu tinha uma audiência com sanha de sangue mesmo, de sangue de bicha, de sangue de qualquer pessoa que fosse contra a norma ali dentro. Eu desenvolvi, eu acho que um estresse pós-traumático com a Jovem Pan. Nossa. Porque tinha dias... Basta dizer que com 2 meses tinha, sei lá, perfil compartilhando a somatória dos meus salários na TV pública em 3 anos de trabalho, como se eu tivesse ganhado uma bolada na Mega Sena dizendo que eu ganhei dinheiro do PT, pra falar mal do Bolsonaro. Nossa. E tem vídeo no YouTube Fake até hoje news, sobre né, isso. gente? Não, e tava tudo no portal da transparência. Eles pegaram no portal da transparência, portanto, tava transparente e declarado. Enfim. Então, sofri todo tipo de ataque à minha reputação, sofri ameaça de morte de todos os tipos. Já tinha sofrido antes, sofri mais depois da Jovem Pan. Eu acho... Nossa, de morte eu não sabia. Eu tive 5 ameaças de morte na minha vida. isso? O primeiro tá preso. Nossa. Mas Porque essa época a bicha pós-eleição, era bagunça. gente... Nessa Deve ter sido época complicado. pós-eleição foi muito complicado. Tentaram assassinar minha reputação de todos os jeitos. Aí era, sei lá, Olavo de Carvalho tweetando sobre mim, dizendo que eu era gaysista sem ser gay. E aí, nisso, uma pressão... Como pode, né? Pra eu participar do pânico e, sei lá, debater com um ex-gay, debater com um Agostinho. Gente, o que eu vou fazer nisso? Eu entendi que eu tava ali pra apanhar. Mas porque queriam audiência, você acha? Porque eu acho que eu virei o recipiente de ódio. E aí, quando eu te digo que eu desenvolvi um estresse pós-traumático, é muito louco quando você acorda 8 da manhã, você abre o olho, antes mesmo de você abrir a boca, seu nome tá nos trending topics mundiais. E aí você pensa, que merda que eu fiz? Eu só acordei. O que é que tá acontecendo? E aí você vai ver, é só gente te esculachando. Porque vai determinado convidado de extrema-direita lá e eles esperam que esse convidado te humilhe. E isso era várias e várias vezes. E aí você tá no ar e aí você ouve alguém falando uma palavra como mulato e você diz assim, posso só te dar um toque? Não usa essa palavra, porque parte do movimento negro se ofende com o uso dela, porque acha que deriva de mula, tal, tal, tal. E aí, no dia seguinte, isso virou uma pauta do programa, sem aviso pra você, pra que você exima a pessoa de direita que falou isso e essa pessoa libere todo mundo pra falar algo que incomoda o movimento negro, por exemplo. E eu não sou negro. Eu só falei por eles, inclusive, porque não tinha um negro ali naquele lugar. Eu tinha que ter um mínimo de empatia. E a mesma coisa com questões LGBTs. Toda semana eu tinha que discutir travesti no esporte, transexuais no esporte. Como se isso fosse um grande problema. Caralho, o grande problema pra mim, a travesti e a transexual tá tendo em não poder usar o banheiro. Elas têm que ficar segurando xixi e cocô. Porque tem gente que não deixa elas usarem o banheiro. Então, as pessoas não conseguem pensar... Se Os colocar muito na outros, pele dos né? outros. Exato. Compaixão seria. Porque, por exemplo, você não é negro, então não tem como você ser empático e sentir a dor deles. Mas você tem compaixão, você compreende, né? Exato. Eu tentava ao máximo me colocar no lugar do outro, até porque eu pensava, gente, se as pessoas estão me vendo nisso, estão me vendo ouvir barbaridade, eu não posso ficar calado. Então já aconteceu de abandonar estúdio, porque não me deixavam mais falar, porque diziam que eu não tinha ter mais tempo pra falar. Então tá bom, se não posso, beijo, tchau.
O Mas aí, estúdio do isso na Pânico Jovem você Pan. já abandonou? não, eu abandonei o estúdio do Morning Show. Quando estavam falando de travesti Isso transexuais. é na- Ah, eu Jovem Pan, lembro Jovem Pan. disso, eu lembro E aí, de disso. repente, tá em programa de fofoca tarde, apresentadora abandona o estúdio. E eu sendo É. condenado porque... Mas não podia falar. Uai, se eu não podia falar, vou fazer o quê? Vou Eu ficar acho lá que foi- de imagens, sorrindo. Eu acho que foi muito... E eu não sou cúmplice desse tipo de coisa. E aí, tudo culminou com o Pânico fazendo uma imitação minha que eu considero de extremo mau gosto. Que não era... Eu sou uma pessoa muito desconstruída aos olhos dos outros, mas não era uma imitação para me desconstruir. Era uma imitação para construir uma caricatura afeminada e ofensiva. E eu me lembrei muito daquele personagem do Lúcio Mauro Filho, do qual ele deve se arrepender hoje, espero. Com Jorge Dória. Que ele... Qual que era? Eu já trabalhei com o Lúcio Eu não Mauro lembro o Filho. nome, eu não lembro o nome do personagem. Na minha cabeça é Fernandinho, mas não é. Isso é só egocentrismo meu falando. Mas eu lembro do Jorge Dória, que tinha um filho gay, e aí ele falava papi, isso e aquilo, e o Jorge Dória olhava pra câmera no fim e falava onde foi que eu errei. Ah, eu lembro. Mas isso era coisa da época. Não, eu lembro que era coisa da época. Era- mas é muito imediatamente antigo, eu eu tracei, lembrei. quando eu vi essa caricatura, eu imediatamente tracei um paralelo. É claro que é uma coisa da época e tal, mas imediatamente tracei um paralelo pensando, caralho, qualquer pessoa que esteja pensando em sair do armário, qualquer adolescente Vai ser difícil depois dessa. que esteja pensando em sair do armário, se espelhe em mim de alguma maneira, porque já fui muito abraçado na rua com gente dizendo que eu facilitei a vida deles, porque a mãe entendeu, porque qualquer coisa. Qualquer pessoa que veja essa imitação minha e me vê calado vai, Ah, tá, da imitação você tá falando, vai se não sentir do... desvalorizado. E eu não quero ser o que o Lúcio Mauro foi pra mim. Eu adoro o Lúcio Mauro Filho, adorava o Jorge Dória, mas o que eles foram pra mim foi extremamente nocivo. Eu vi o Zorra Total do lado do meu pai extremamente constrangido. Pra você ver Entendi. como Porque eu é achei que meu pai queria saber onde diferente. errou. Foda. Por exemplo, pra mim como foi e pra você como foi. Estar vivendo, né, a mesma história, por exemplo. Sim. É outra coisa. É outra coisa. É. E pra mim, eu tentei, de todas as maneiras, amigavelmente, pedir pra que não me imitassem. Pedi ao dono da rádio, fui atendido, mas aí ela começou a aparecer em easter eggs. Numa chamada de fim de ano, colocaram a imitação falando no meu lugar, desejando Feliz Natal. Gente, isso eu não soube. Quando proibiram essa imitação na rádio, fizeram campanha contra a censura, dizendo que eu tava censurando eles, com musiquinha e mãos dadas, e tudo combinou com um desses humoristas me chamando de pederasta. Não tudo em busca da audiência? Você não Lógico. acha isso? Cara, eu acho que o sonho deles era que eu certeza. quisesse tretar frontalmente e ficasse mandando recado no programa, mas eu não Não tenho cedeu que ser... a essa... Eu não tenho que ceder a isso, Sil, porque eu acho que eu mereço respeito como todo Claro! mundo, entendeu? Pra eles vai ser ótimo. Pra mim, eu sou só mais uma bicha sendo imitada porque é afeminada. E tudo isso culminou com um humorista deles me chamando de pederasta em rede nacional. Pederasta, pra quem não sabe, não é necessariamente um sinônimo de homossexual. É de um homossexual mais velho que gosta de novinhos. Basicamente um Então. pedófilo. Sim. E quando me chamaram, eu perdi as estribeiras. Fui lá na redação mesmo, quebrei o pau, ameacei esse processo. Falei com o diretor de jornalismo, você controla ou eu controlo? Porque aí eu controlo via justiça, porque eu acho meio absurdo eu ser chamado na empresa que eu trabalho disso. Levei vários gritos de pessoas do Pânico, inclusive, na redação, na frente de outras pessoas, chamar de bicha má, de bicha escrota. Tive que ouvir que travesti também usa azul, como se isso fosse alguma desculpa pra qualquer outra coisa. Tipo, então só Nossa. ver como a cabeça Não, deles o estava argu- num lugar muito errado. O argumento Nossa, não tem argumento, aí fala essas merdas, E né? aí chamaram flash mobs pra todo mundo ficar falando no meu Twitter como se me imitasse. Foi extremamente traumático. E aí culminou com a minha dispensa da rádio na véspera do Natal. Melhor época do mundo. Nossa. Mas foi um livramento, tá tudo certo. É. Só que assim, a quantidade de ódio que eu recebi me impossibilitava de usar o Twitter, assim. De querer usar meu Instagram, ou mesmo de ter vontade de navegar na internet. Eu recebi muita mensagem. Meu namorado recebia mensagem. Minha família era atacada por causa disso, às vezes. E não tinha Eles ninguém menos. que te apoiava, assim, do público em geral? Como... Eu me sentia muito sozinho, porque a parte progressista não costuma ouvir Jovem Pan, né? Não tem muito pra eles nada ali. Então tinha uma galera ávida pelo meu sangue, tinha eu falando, tinha uma galera pra quem eu falava que não me ouvia, e tinha eu sozinho, então, ali, pulando. Eu sou muito grato pelos companheiros de programa que eu tinha. Excetuando alguns, claro. Um deles, quando saiu, inclusive, é uma coisa mais louca do mundo, assim, sabe? Sempre desconfiei que tinha robô. Mas um deles, quando saiu do programa, a gente diminuiu, assim, 80% do hate no meu Twitter. É uma loucura. No dia seguinte, sumiu. Tinha umas convocatórias, assim, que eu sei. Louco. Mas o Edgar, por exemplo,
que é um amigo que eu tenho pra vida, eu acho que ele entendeu que quando tem um viado Edgar falando... Piccoli? O Edgar. Eu gostaria muito de entrevistar ele. Chama ele é um arquiteto, inclusive. Ai, você não quer me ajudar? Ajudo. Porque assim, eu sou fã dele quando... Eu sou do rock and roll, né? E ele trabalhava no 89. E eu gosto de rock and roll e ele era um locutor. E eu achava ele gato. Olá. MTV, gente. Hã? MTV também. Ele era MTV VJ também, da então, mas MTV. ali ele já tava em outro status. Eu sou antes da Então. história. Mas eu acho ele ótimo. Gostaria muito. O Edgar Bora, foi um se puder achado trazer. na minha vida. Fofo. Porque eu acho que ele entendeu que quando tem uma bicha falando em pé de desigualdade contra as pessoas e não baixando a cabeça quando as pessoas esperam que ela calhe a boca ou aceite piada calada, ele entendeu que placas tectônicas se movem ao redor dele. E eu acho que ele não tinha se dado conta da homofobia que eu sofria, porque na cabeça de muita gente é tudo brincadeira, é só gente frustrada. E aí, quando isso começou a respingar em tudo, no programa, porque o programa, você via a caixa de comentários do YouTube, era só gente falando mal de mim, só gente me esculachando. E o programa tava virando um sucesso de audiência, a audiência tava respondendo, porque tava respondendo em busca do ódio. Através do ódio por mim. É muito louco. Eu fiz muito sucesso por ser odiado na Jovem Pan. É muito louco, né? Isso não se refletia em seguidor pra mim, não se refletia em nada, eu não ganhei dinheiro com isso. Mas eles faturaram muito com o ódio que Audiência. eu sofri. É por isso que eu falo que é Sim. sempre... umas 3 vezes que eu perguntei pra você, mas não é busca da audiência? Mas sempre é, Porque amiga. nem sempre é. Cara, mas Às tudo vezes que... é ódio por ódio.